Bom dia! Bom dia, senhoras e senhores, bom dia, líderes de impacto. Segunda-feira, dia 5 de junho. Estamos aqui no quinto dia do desafio de Provérbios. Hoje, então, é o capítulo 5. Tenho certeza que vai ser, assim como tem sido, né? Esses dias, que hoje não vai ser diferente, vai ser um dia abençoado para nós, nossas vidas, sobre as instruções, a instrução do céu, correto? Só compartilhando aqui, para que nós possamos avançar juntos. Qual que é a ideia, né? Todos os dias nós trago aqui alguns insights desse capítulo de Provérbios. Meu convite para você é que você possa só baixar aqui um tiquinho de mineiro, né? O convite para você é que você possa ler o Provérbios em si. Todos os dias você lê um capítulo de exemplo. Hoje é o capítulo 5, você possa lê-lo. Aqui ao vivo nós não iremos ler. Nós vamos trazer só o aprendizado desse capítulo aqui. Também criei um grupo onde logo após as lives eu encaminho os resumos, então você pode entrar no link do grupo lá na minha bio, tá legal? Então o grupo é silencioso. A ideia é só avisar, a ideia é compartilhar lá os materiais complementares. Então te faço o convite, se você não tá lá, você possa vir fazer, tá bom? E todos os dias nós temos um pequeno desafio. Qual é o objetivo desse nosso desafio? O objetivo do desafio é realmente você ter micros resultados. É você, cada dia, você poder avançar um pouco. Costumo dizer que muitas das vezes ler o livro de autoajuda, ler alguns livros de autoajuda, sim, pode te ajudar, mas nós temos um livro que é a ajuda do alto, que é a própria Bíblia. E outra frase que eu falo, que a Bíblia é mais atual do que o jornal de amanhã. E aqui você encontra instruções para a área financeira, instruções para sexualidade, instruções para casamento, instruções para a vida espiritual, instruções para a saúde, para todas as áreas que existem na nossa vida. Há uma instrução já há mais de 2000 anos atrás escrita aqui pela Bíblia, né? Homens e mulheres, homens que foram inspirados por Deus e que deixaram aqui para nós essas instruções. Então hoje é o capítulo 5, quero te dar as boas-vindas, Silvia, seja bem-vinda. Se você puder compartilhar essa live também com mais pessoas, eu lhe agradeço. Bora então avançar? Então é isso, nossos objetivos aqui durante esses dias, espero que venha estar está fazendo sentido para você. Os nossos reações de comentários aqui através da escrita, então, tanto aqui nos comentários na live, como no comentário lá depois também. Essa live vai ficar gravada por um tempo, você pode deixar aí seu comentário como foi esse dia para você, tá bom? E hoje, dentro do capítulo 5, o resumo desse capítulo 5 é uma instrução contra a imoralidade sexual. É uma instrução, né, sobre a imoralidade sexual. Então, existem regras, existem aqui mecanismos, não para te privar, mas para te proteger, né, daquilo que não é boa, daquilo que não é perfeito, é agradar a vontade de Deus para nós, nos negócios, para nós, em todas as áreas das nossas vidas. Então, existem essas instruções para nos privar, para que nós possamos ir bem em todas as áreas de nossas vidas. Então, dentro desse capítulo 5, ele traz grandes instruções sobre a imoralidade sexual, o que nós não devemos fazer, o que nós precisamos nos distanciarmos. E quando nós obedecemos isso, nós trazemos isso para nós, quando nós, segundo a Bíblia, a imoralidade sexual é toda prática sexual fora do padrão estabelecido por Deus. Existem princípios, existem valores, e quando a Bíblia nos traz isso, o sexo ele foi criado por Deus para ser praticado entre um homem e uma mulher dentro do casamento com amor e com respeito, como está escrito lá em Gênesis capítulo 2, versículo 24. Então, qual é a intenção
qual é os princípios que nós vemos aqui dentro de Provérbios. O princípio que nós vemos de Provérbios é um princípio para que eu e você nós possamos adquirirmos sabedoria, adquirirmos conhecimento, adquirirmos esse entendimento e através dele nós possamos o quê? Praticarmos, avançarmos em tudo isso. Então, dentro desse capítulo 5, ele nos adverte-nos contra essa imoralidade sexual, para que nós possamos ser privados disso dentro do casamento, para que nós possamos ser privados disso dentro dos nossos relacionamentos e através disso nós possamos valorizar, através disso nós possamos honrar, né, a pessoa, o nosso cônjuge, dentro dessa aliança matrimonial. Bom dia, meu amigo Ivan, bom dia, Celes, vocês são bem-vindos aqui nessa manhã. Então, tudo aquilo que se desvia de um padrão divino, tudo aquilo que se desvia de algo que Deus deixou para nós, dentro das instruções dele, ele entra dentro de uma prática de imoralidade sexual. E o que isso pode reverter em nossas vidas? Isso pode comprometer os nossos desenvolvimentos, isso pode comprometer o perfeito e a perfeita e agradável vontade de Deus em nós e através de nós. Por quê? Nós temos vários tipos, né, de imoralidade sexual, não irei citá-las todas aqui, mas você que quer receber isso, eu fiz todo esse resumo em PDF e vou liberar depois lá no grupo após a live aqui, tá bom? Ele fala que, Provérbios 5, do versículo 3 ao 6, ele fala, né, que a mulher e o homem, eles se apresentam. Ela é apresentada, ela é imoral, ele é imoral, ela é imoral, é apresentada. É sedutor, é sedutora, mas imortal. Isso pode ser aplicado tanto na vida do homem, quanto também na vida da mulher, sobre essa questão da imoralidade, sobre essa questão do ser sedutor, ser sedutora, mas isso nos acrescenta, se é fora de um relacionamento, se é fora de um casamento, isso é imoral. E se é imoral, pode ser mortal. Às vezes morte espirituais e às vezes até morte física. Então, qual é a instrução de Provérbios? A instrução de Provérbios, a instrução da palavra de Deus sempre vai ser de nos proteger, sempre vai ser de nos só baixar esse som aqui. Então, a instrução de Provérbios, pessoal, sempre vai ser aqui de nos proteger. Então, qual é o cuidado que eu e você, nós precisamos estar? Isso é bom? Isso é perfeito? Isso é agradável? Isso é moral? Isso é beneficente? Isso vai trazer fortalecimento para a minha vida, para os meus negócios, para o meu relacionamento, para a minha saúde? Isso, então, se é agradável e diante da boa e perfeita e agradável vontade de Deus, sim, nós precisamos desenvolver tais práticas. Agora, se nós identificamos que isso é imoral, os pensamentos é imoral, as falas é imoral, as brincadeiras é imoral, e tudo aquilo que se desvirtua dos princípios e dos valores, nós precisamos cada dia nos distanciarmos. Por isso que a Bíblia, grandes homens e mulheres aí de negócios, sábios, eles sabem dessas instruções de Provérbios. E às vezes não só as sabem, mas eles a praticam. E nós praticamos isso, nós iremos evitar o mal. Iremos aproximar cada dia mais da sabedoria, porque a sabedoria é Deus. A sabedoria é o próprio Deus. Nós devemos, aí em Provérbios 5, do versículo 7 ao 14, ele nos instrui a ficar longe de homens e de mulheres imorais, ficar longe daquelas conversas, daquelas rodinhas que não não faz parte do homem casado, não faz parte da mulher casada. E dentro disso nós vamos recebermos essas instruções e afastarmos dessas imoralidades. O prazer sexual, ele é bom. Portanto, ele deve e precisa se manter restrito ao casamento. Segundo a instrução eclésica falando, eu quadrado, não. Então, existe um livro, e esse livro é o livro de sabedoria, e esse livro são instruções divinas, e dentro dessas instruções divinas, quando nós vemos aqui em Provérbios capítulo 5,
ao 15, ao 20, nós temos essa instrução. O prazer, ele é bom. Então, o sexo ele foi criado por Deus. Portanto, ele é restrito ao casamento. Ele é restrito ao casamento. E quando nós levamos isso, né, nós trazemos benefícios sobre isso, sobre o nosso casamento. Então, a prática sexual, ela é restrita ao casamento. Ela é um princípio e ele é um valor que está descrito dentro do livro dos livros, que é a própria Bíblia, um livro de sabedoria, um livro de instruções. Agora, qual é a moral de tudo isso? A moral de tudo isso é para nos preservar. A moral de tudo isso é para potencializar nossos perfeitos funcionamentos e as nossas perfeitas funções para as quais nós somos criados, para governar, para dominar, para sermos homens e mulheres, não homens e mulheres estrelas, mas sermos homens e mulheres luz, para que nós possamos iluminar a vida de outras pessoas, o caminho de outras pessoas. Nós vemos aqui em Provérbios capítulo 5, do versículo 21 ao 23, ele faz um breve relato das desgraças que se obtêm sobre os homens e mulheres imorais, né? Então ele tem aqui os relatos aqui, do 21, porque os caminhos do homem estão perante os olhos do Senhor, e ele planta todas as suas carteiras. Quando o ímpio, as suas iniquidades o prenderão, com as cordas do seu pecado será o quê? Detido. Então, quando nós vemos que atrás práticas de imoralidades sexuais, ela não é permissível, ela não é agradável aos olhos do Criador, ela não... Bom dia, meu novo amigo Alex. Quando nós vemos que essa imoralidade sexual, ela nos distancia da boa, da perfeita e da agradável vontade de Deus sobre nós, sobre nossas vidas, nós vamos ver que o Provérbios, ele tem essas instruções. O Provérbios, qual é o objetivo de tudo isso? Não é criar regra. Então, um pai, quando ele cria uma regra, é para prevenir, é para ele proteger a vida de outros filhos, para que eles possam se dar bem, para que eles possam se desenvolver, para que eles possam crescer. E quando nós vemos isso, que dentro aqui desse capítulo 5, Provérbios capítulo 5, ele tenta nos proteger, ele tenta nos instruir contra as práticas de imoralidades sexuais. Ele fala aqui o prazer sexual é bom, mas dentro disso ele fica restrito dentro de quê? Dentro de uma prática do casamento. Portanto, a frase não é minha, mas ela precisa ser repetida. Certo é certo, mesmo que ninguém esteja fazendo. O errado é errado, mesmo que todo mundo esteja fazendo. Então, ele fala aqui, fica longe nós temos aqui a instrução que ele fala para que nós possamos ficar longe dessa imoralidade. Aí eu acabei de ler aqui, devemos ficar longe de homens e mulheres imorais. O prazer sexual é bom, né? Do capítulo do 15 ao 20 aí de Provérbios 5, mas ele é restrito ao casamento. Breves relatos sobre as desgraças que abatem sobre os homens e mulheres que têm essa imoralidade. Então, como blindar, como proteger isso? É que nós possamos sermos guiados pela palavra, é que nós possamos praticar a palavra em tempos bons, em tempos ruins, não em tempo e fora de tempo. Nós precisamos do quê? Sermos regidos, sermos orientados através de uma palavra. Imagine só, nós temos a Constituição brasileira, e dentro dessa Constituição brasileira ali tem os princípios, ali tem os direitos, ali tem os deveres e práticas que nós, como cidadãos brasileiros, nós estamos orientados a seguir essas constituições, ok? A Constituição brasileira. Cada país ela tem a sua Constituição, que é de forma de proteger, que é de forma promover, que é de forma a trazer os deveres também dos cidadãos e trazer ali e instituir os direitos sobre a vida deles. E quando nós vemos aqui a Bíblia, ela é uma Constituição do céu. Ela é uma Constituição do céu que nos orienta, que nos faz com que nós possamos crescer. Faz com que nós possamos crescer, mas crescer como? Debaixo de uma instrução. Aí a Bíblia fala que o povo perece porque lhe falta o quê? Conhecimento. Procurando um livro aqui só para eu mostrar. A Bíblia fala que o povo perece porque lhe falta conhecimento. E o conhecimento hoje
ele não é falta das informações. Hoje nós temos as informações todas elas disponíveis para cada um de nós, mas nós precisamos buscar adquirir esse entendimento, porque quando você não sabe as verdadeiras instruções, você vai junto com a manada, e a manada ela repete padrões, e quando nós repetimos os padrões e nós não o questionamos, nós vamos vivenciar, nós vamos viver o que a manada está vivendo. A manada está vivendo. Porque dentro do versículo, o versículo dia que eu separei não é o versículo melhor ou maior, não é. É um versículo que eu separei aqui para que nós possamos refletir, que é o versículo 5, versículo 21. O Senhor vê os caminhos do homem e examina todos os seus passos. Porque Ele é o próprio caminho, né? O Senhor vê os caminhos do homem e Ele examina todos os seus passos. A Bíblia fala que Deus é onipresente, onisciente, onipotente. Ele conhece o nosso ir, o nosso vir, Ele já conhece o nosso futuro. Ele já conhece o nosso futuro desde ainda quando nós éramos informes, em formação no ventre da nossa mãe. E essa praticidade e essa prática, quando ele fala que ele vê os nossos caminhos e ele examina todos os nossos passos, é porque, embora ele está no controle de tudo, ele se recusa a nos controlar. Embora ele está no controle de todas as coisas, ele se recusa a nos controlar, porque ele nos deu o livre arbítrio. E nós sempre seremos fruto das nossas escolhas e das nossas decisões que nós tomamos no meio do caminho. Então, para ser um líder sábio, como que nós podemos aplicar esse capítulo 5 em nossas vidas? Como que nós, para ser um líder sábio, como que nós podemos e devemos fazer com que esse capítulo seja praticado por nós? O líder sábio, ele faz com que a Bíblia recomenda. O que a Bíblia ela recomenda? Ela recomenda para eu e você fugir dessa imoralidade sexual. 1 Coríntios capítulo 6, versículo 18, ele fala: fujam. Foi o que José fez. Fujam da imoralidade sexual. Todos os outros pecados que alguém comete fora do corpo, os comete. Mas quem busca sexualmente peca contra o seu próprio corpo. Por quê? O nosso corpo é onde nós estamos sob esse domínio, né? Que top! Olha só aqui, eu estou aqui refletindo sobre esse versículo. Fujam da imoralidade sexual. Todos os pecados que alguém comete fora do corpo, os comete. Mas quem comete e quem pega sexualmente, peca contra o seu próprio corpo. Então a imoralidade sexual, ela deixa parte de outras pessoas em você. Que loucura! O líder sábio, ele entende que pode e deve em Deus resistir ao diabo. Nós podemos e devemos resistir ao diabo. Mas às vezes nós tentamos dentro da nossa própria força. Às vezes nós tentamos dentro do nosso próprio entendimento, dentro das nossas próprias moldagens mentais. Mas por isso que a Bíblia ela nos instrui todos os dias em Romanos 12. Por que todos os dias? Porque ali a palavra de Deus ela se renova todos os dias. Ela nos instrui que Romanos 12, para que você não pode se amoldar. Lembra que eu falei? Que o certo é certo, mesmo que ninguém esteja fazendo, o errado é errado, mesmo que todo mundo esteja fazendo. Não se amoldar ao padrão não é porque todo mundo esteja fazendo que está correto. Primeiro, está dentro dos princípios e valores que estão pré-estabelecidos nas Escrituras. Se não está, nisso não fazeis. Agora, se fizer, é porque eu estou seguindo a um padrão nesse mundo. Aí depois ele fala, primeiro é você não amoldar, não se conformar. Amoldar é você se aliançar, é você se reparar, é você se comparar, é você se adaptar. Mas ele fala assim, mas transformai-vos. Por que transformar? A transformação, ela vem de uma nova estrutura. A transformação,
ela vem de uma... Vamos pegar aqui o dicionário, só para a gente trazer isso, ó. Transformar. Se você dá um Google aí, ó, transformar, ele vai falar assim, você trazer uma nova forma, é você tomar uma nova feição, é você, ou caráter, é você alterar-se, é você modificar-se. Então, nós precisamos trazer uma nova forma para nossa mente, nós precisamos alterar aquilo que nós pensamos sobre nós e nós precisamos modificar tudo isso. Que top, né? É fazer passar, é você passar ou a um estado ou a uma condição a outro, é você converter, é você transfigurar-se. Bom dia, meu nobre amigo Lincoln, Maurício, bom dia. Aí quando a Bíblia ela nos adverte, isso no capítulo 5, ela está nos advertindo tudo contra essa imoralidade sexual, porque a imoralidade sexual é um pecado que nos suja, é um pecado que deixa parte de outras pessoas em nossas vidas. E quando ele fala que nós não precisamos vencer isso só, nós devemos entender que nós, na nossa força, muitas das vezes nós iremos cair em nossos desejos. Porque existe um sistema límbico e o sistema límbico sobre nossas vidas, sim, que tem esses desejos sexuais. E esses desejos sexuais são prazerosos e satisfatórios à nossa carne. Porém, essa prática fora de um relacionamento conjugal, de um casamento, na verdade, né, ali dentro dos padrões, ele é imoral. E essa imoralidade, ela traz com que eu e você, ela venha nos distanciar dessa santidade e venha nos colocar-nos ali o pecado sobressair. Então eu falo que aquele ninho e erva de passarinho, quanto mais o agricultor não tira aquele pequeno ramo que se chama uma parasita, mais ele vai sugar aquela planta. E quanto mais ele sugar aquela planta, mais vai roubar a energia que ele tem de se reproduzir, que é dar frutos. Então, isso eu trago esse exemplo sobre a imoralidade sexual, que começa pequeno, através de palavras, através de gestos, e que se não se arranca ali, daqui a pouco ela vai sugar toda a nossa energia, vai roubar a paz dentro do nosso relacionamento conjugal e vai destruir famílias, que família forte, uma base familiar, ela se torna uma família mais forte do que uma nação, porque nós somos multiplicadores dos nossos princípios e dos nossos valores. E quando nós vemos isso aqui, o líder sábio, ele entende que deve e pode vencer e resistir o diabo com a ajuda de Deus. Aí por isso que o Romanos capítulo 2, quando Paulo instrui aí, os romanos, ele fala, nós não podemos nos amoldar, nós não podemos achar que o certo é certo, mesmo que ninguém esteja, que o errado é errado, mesmo que todo mundo esteja fazendo, que o certo, a prática do errado, feita por várias vezes, ela não se torna aquela prática errada. O errado continua errado. Se ela não está dentro, lembra que eu falei que cada país ele tem uma constituição, e a Bíblia é nossa constituição que rege os nossos princípios, que rege nossos valores. E todas as vezes que nós desvirtuamos essa prática, desvirtuamos daquilo que está dentro da nossa constituição, nós vamos, imagine só um material ou um produto, ao mesmo tempo que ela é uma constituição, ela é um manual. Toda vez que você opera um material que está fora do que os procedimentos operacionais padrões descritos nesse manual fala, nós iremos utilizar erroneamente esse produto, ou nós iremos prejudicar o funcionamento desse produto, ou até mesmo quebrá-lo. Assim é a nossa vida, assim é a instrução, quando nós não pegamos essa instrução. E por que nós precisamos transformar, trazer uma nova forma para a nossa mente? Porque às vezes você cresceu dentro do ambiente, às vezes você cresceu dentro da cultura, às vezes você cresceu no ambiente familiar, no ambiente escolar, no ambiente, no bairro onde você morava, que a prática de tudo isso era uma prática que as pessoas não acusam, é uma prática que as pessoas elas acham que é normal. Mas uma coisa, o normal não é porque uma coisa ela é repetida por várias vezes que ela se torna uma coisa normal, que ela se torna uma coisa normal. Por isso, eu e você, nós não precisamos ser estrelas, homens ou mulheres estrelas, que venham se destacar, que venham se sobressair outras pessoas, mas eu e você, nós precisamos ser luz
Luz para quê? Luz para iluminar a vida de outras pessoas, luz para multiplicar isso aqui uma vez transformado. Uma vez que nós trazemos uma nova forma para a nossa maneira de pensar, para a nossa maneira de agir. Porque nós agimos baseado nas programações internas que nós temos. As nossas programações internas que nós temos, elas geram ali alguns pensamentos. Assim sendo, ela gera sentimentos, posteriormente gera comportamentos e assim nós vamos tomar as atitudes baseadas nisso. Então, os nossos resultados, eles advêm de uma programação. Então, quando o Paulo chega aos Romanos e fala, não amolda isso, não ache que isso é normal, vocês precisam mudar, transfigurar, transformar, trazer uma nova forma para a sua programação mental. Porque, assim sendo, você vai experimentar a boa, a perfeita e agradável vontade de Deus sobre nossas vidas. Então, desse capítulo 5 de Provérbios, que é de hoje, nós vemos que ele pega muito pesado contra essa imoralidade sexual. Pega muito pesado contra essa imoralidade sexual. Antigamente, poxa, hoje é normal você sair, né, e ver coisas, não julgando, mas coisas absurdas no meio da rua, e que as pessoas elas se julgam, que as pessoas levam aquelas práticas normais, os filhos veem aquilo, os adolescentes veem aquilo, e esses padrões que a sociedade às vezes estão repetindo é transfigurado, é transmitido para a vida de outras pessoas, de outros filhos. Porém, se nós formos seguirmos a Constituição divina, a Constituição do céu, existem princípios e existem deveres. Existem princípios e existem deveres. Direitos também. E todas as vezes que é desvirtuado contra isso, poxa, sai fora. Portanto, para que nós possamos caminhar aí para o final do nosso dia, às vezes, o que te faz cometer imoralidade sexual hoje? O que te faz cometer imoralidade sexual? Quando eu era adolescente, poxa, os meus olhos, né? Os meus olhos me acusavam. Tinha ver uma mulher bonita que os olhos ficavam acompanhando. Sim, mesmo sendo da igreja, mesmo tendo um princípio, sabendo que é errado. E hoje, o que te faz cometer essa imoralidade sexual? Nós precisamos sim sermos reservados. O que é ser reservado? Nós precisamos sim multiplicar esses princípios e valores. Os princípios e valores, eles são irrevogáveis. Todas as empresas, quando elas criam lá os planejamentos estratégicos dela, o que vai nos nortear as nossas tomadas de decisões? Eles colocam lá os nossos valores. Os nossos valores é que norteiam as nossas tomadas de decisões, o nosso sim e o nosso não. Então nós, como homens e mulheres que somos regidos, temos um regimento interno, que é a Bíblia, que é mais atual do que o Jornal de Amanhã, nós precisamos ser regidos por ela. E uma prática sexual fora do casamento, ela não é regido como princípios e valores dentro dos nossos princípios, dentro da nossa Constituição. É um assunto que dá pano para manga, mas é o que que nós seguimos. O que você tem feito hoje? O que você pode fazer para fugir dessa imoralidade sexual? Talvez isso seja muito difícil para você, mas entenda que você não precisa suportar isso sozinho. Nós precisamos confiar em Deus, porque confiando em Deus, nós vamos conseguir vencer. Portanto, existem alguns fenômenos naturais. Ao atravessar o mar, existe o fenômeno natural que o mar, existe o vento no meio do mar, existe o frio e o grande calor dentro do deserto. É um fenômeno natural daquele dia. Então o desafio de hoje é o seguinte: você anotar e você se comprometer tudo aquilo que te aproxima da imoralidade sexual. Tudo aquilo que te aproxima da imoralidade sexual. Nós precisamos aí identificar tudo isso. Porque isso nos desvirtua, isso nos tira, nos rouba energia para que nós possamos aí sermos praticantes e obedientes à palavra. A palavra. E aí? O que você achou de hoje? Foi um assunto aqui pesado. Mas não tem nada a ver comigo, tem nada a ver com aquilo que eu sei, mas tem tudo a ver com o que a Bíblia é a verdade. Mais atual do que o Jornal de Amanhã. É aquilo que nos o quê? É uma constituinte, é um direcionamento que nós temos através dessa palavra, tá bom? Que Deus possa aí
abençoar a sua vida neste dia. Todas as coisas possam cooperar para o bem. E que essa palavra, que esse Provérbios capítulo 5, nós possamos trazer, como também tem escrito na Bíblia, na tábua do nosso coração. Nós possamos trazer cada dia bom, perfeito, e que nós possamos experimentar a boa, perfeita e agradável vontade de Deus. E que sim, nós possamos cada dia identificarmos o que rouba a nossa paz, o que rouba o nosso pleno e o bom funcionamento segundo as Sagradas Escrituras, e que nós possamos sermos homens e mulheres de verdade, que se posicionem, que sejam homem e mulher luz, para iluminar a vida da nossa família, para iluminar a sociedade, através de princípios, através de valores, e que nós possamos estabelecer uma família mais forte que uma nação, que nós possamos estabelecer uma família que venha reverberar, que venha crescer, que venha se estruturar, que venha criar homens e mulheres que são os nossos filhos, né? Com princípios, com valores, com crescimento, com força. E para você que nos acompanhou aqui hoje, te deixo minha gratidão. Essa live vai ficar gravada e você possa compartilhar com mais pessoas. Além disso, se você ainda não tá lá no grupo, tem um grupo que eu compartilho todos esses resumos lá. Então lá a gente traz alguns avisos também, que você possa fazer um excelente dia. Vamos orar? Agradecer a Deus por esse dia. Pai, nessa manhã te louvo, te agradeço, pois Tu és bom, Tua misericórdia, ela dura para sempre. Não é aquilo que eu sei, não é aquilo que eu tenho, mas é aquilo que o Senhor é, aquilo que o Senhor tem. E como filhos nós somos co-herdeiros daquilo que o Senhor é, daquilo que o Senhor tem. E o Senhor falou, façamos o homem a nossa imagem e semelhança. Isso quer dizer que o Senhor colocou em nós o seu poder, a sua aliança, a tua força. E que sim, nós possamos estar nessa tua força, estar nessa tua aliança. E que nós possamos ser homens e mulheres, filhos, que resplandeça agora a glória do seu Pai. Que através dos filhos do Senhor, esses homens, essas mulheres possam conhecer o nosso Pai. O Pai que cuida, o Pai que ama, o Pai que não está sentado no seu trono com o chinelo na mão ou com o chicote, esperando que os seus filhos venham pecar ou venham errar para acusá-los, para apontá-los, para colocar sobre a vida deles a opressão. Mas um Pai que está sentado no trono, direcionando, alinhando, protegendo, cuidando, amando incondicionalmente a vida do seu filho. E que essa pessoa possa se sentir nesse dia amada pelo Senhor, cuidada pelo Senhor, e que essa pessoa nesse dia, Pai, que está nos escutando essa live ou vai escutar posteriormente gravado, elas possam buscar no Senhor cada dia mais o descanso, porque os que confiam no Senhor são como um monte de Sião que não se abalam, mas permanece para sempre. Você possa ter um dia abençoado, um trabalho abençoado, que você possa ter boas notícias, que o telefone possa tocar, trazendo boas notícias. E sim, amanhã às 7h30 nós estaremos aqui novamente, tá bom? Grande abraço para vocês, Deus abençoe, um passo, e você jamais estará no mesmo lugar. Grande abraço, meu amigo Maurício, o meu amigo Ivan, Lincoln, Alex, todos vocês, a Célis, a Silva, todos vocês que passaram por aqui, tá bom? Tenham e façam um excelente dia. Bom dia, abraço pessoal!